explicava aqui nesse dia. Pessoal, quando a gente vem para a igreja, você não pode deixar nada, mas nada te distrair. Às vezes a pessoa vem para a igreja, na hora da palavra, ela está distraída com outra coisa, ela está pensando no negócio que ela diz, quando eu sair daqui, eu ainda tenho que ir lá em tal lugar. Ah, mas nesse sol quente, não vou agora não, vou deixar para ir de tarde. Entendeu? E eu ainda tenho que fazer almoço ainda. Ah, não vou descongelar aquilo que está na geladeira não, vou ver se eu como o que estiver lá. Então a tua mente é ocupada. Você está entendendo? Aí na hora da palavra, o pastor está pregando, você está distraído. Então Jesus não consegue entrar. E se ele entrar, você não vai entender nada, você estava distraído. E aí lá acho que é Mateus 13, 19, um negócio assim, está escrito o seguinte: se ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno, arrebata, ele tira aquilo que Deus botou no teu coração. Pastor, mas por que ele faz isso? Porque a palavra de Deus é uma semente. Para ela dar fruto, que fruto? Bênçãos na sua vida, ela precisa ficar em você. E não é só bênçãos, não, é mudanças, tá? Porque às vezes tem coisa na nossa vida que não mudou porque a gente também não mudou, depende de nós. Você entendeu, pessoal? Tem coisas que não está dependendo mais de Deus, a gente tem que aprender isso. Por quê? Deus já falou para você que você tem que fazer. E às vezes, enquanto você não faz aquilo ali, você fica preso em outra coisa. Gente, eu sempre prego isso aqui. Tomara a Deus que o Espírito Santo venha abrir um entendimento assim de todos, para todos entenderem isso, porque eu entendi isso. Entendeu? Eu entendi. Eu busquei a entender, mas eu não entendi. Para você ser abençoado, pessoal, suas coisas dar certo, você vencer o problema, a batalha, primeiro de tudo, você precisa de Jesus. Você precisa de Deus. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. E para você estar com Deus, você não pode viver em pecado, pessoal. Se você estiver em pecado, você está separado de Deus. Você está entendendo? Você separado de Deus, que a Bíblia fala isso, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Bom dia. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, se você estiver em pecado, você está separado de Deus. E separado de Deus, Deus não pode agir na sua vida. Então, pessoal, o andar com Deus é diferente de você ir na igreja. Ir na igreja é uma coisa, vai na igreja, sai dali e continua vivendo do teu jeito. Não há uma mudança, entendeu? Do jeito que você vivia anos, você continua vivendo. Mas andar com Deus é diferente. Andar com Deus, a cada dia que Deus fala com a gente tem que ir consertando aquilo que está errado. E isso aí nós vamos subir para a glória se consertando. Não existe ninguém que já está pronto. Não existe ninguém pronto. Você está entendendo? Na escola do Espírito Santo, ninguém se forma. Sempre você tem que estar vasculhando a sua vida para ver se você tiver um pecado, você tem que acabar com aquilo ali. Pedir força a Deus, você sozinho você não consegue, você tem que pedir força a Deus. Senão você vai viver uma vida reclamando a vida toda que as coisas não estão certas. Vai botar culpa em Deus, vai botar culpa no pastor. Poxa, a pastora fala que você é abençoado. E até hoje eu não fui abençoado, mas também o pastor fala que você sai fora do pecado. Isso aí já atrapalha. Você está entendendo? Eu deixo você ouvir só uma parte e a outra. Então, o que acontece? Ele vai botar a culpa na igreja, daqui a pouco a pessoa sai da igreja. Tem gente que já passou em 10 igrejas e não está em igreja nenhuma. Acabou se desviando. Sabe por quê? O problema não estava na igreja nem no pastor. O problema está na pessoa, que ela não aceita a verdade, ela não aceita uma mudança, ela não aceita mudar, se converter, abrir mão dos pecados, começar a fazer o que é certo. Ela não aceita se consertar, pessoal.
Por ela não aceitar se consertar, às vezes ela já passou em 10, 20 igrejas, a pessoa está desviada, com a vida no fundo do poço. Porque a tristeza toda é o seguinte, é que as coisas não dão certo. Tudo bem, e alguns obstáculos, e a gente tem, nós somos, né? A Bíblia falou, os que vencerem herdarão a coroa da vida. Nós temos alguns obstáculos, porém, não é aquele sofrimento eterno, gente. Porque Jesus chamou a gente para paz. Então você está vendo que o seu sofrimento não acaba, cada dia o sofrimento piora mais. Lembra de Jonas? Lembra? Gente, essa pregação que eu fiz de Jonas foi muito boa. Cada vez que eles remavam, o mar engrossava mais ainda. Cada vez piorava mais. Mas qual era o problema daquela tempestade toda? O Jonas, que ele não fazia o que Deus mandava. Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis. E a pastora, mas por que o Jonas fez isso? Mas, gente, vamos ser sinceros, às vezes nós fazemos isso. Deus está mandando você fazer uma coisa, você está fazendo outra. Entendeu? Totalmente diferente. Se Deus manda você amar seu inimigo, você odeia. Deus manda a gente perdoar, a gente não perdoa. Deus manda a gente guardar, obedecer os mandamentos, a gente não guarda. Então, às vezes, a gente é meio turrão, a gente bate de frente com a verdade. Entendeu? Pastor, a senhora bate de frente com a verdade, de vez em quando a senhora é. Irmão, se você só aprende errando. Entendeu? Eu já bati de frente com a verdade várias vezes, só que eu entendi que o que Jesus falou do Saulo, não foi só para o Saulo, aquilo serve para mim também. Dura para ti recalcitar contra aguilhões. O que é recalcitar? Teimar contra aguilhões. O que é aguilhões? Ferroada de abelha. Você já tomou uma ferroada de abelha? Quem já tomou? O troço dói ou não dói? E Jesus falou para ele, ó, dura para ti, Saulo, recalcitar, teimar contra aguilhões. Então, o que acontece? Eu entendi que para mim, meu modo de ver, é melhor obedecer do que sacrificar. Sacrificar o quê? A minha paz, a minha saúde, a minha família, a minha prosperidade. Porque quando eu me separo de Deus, que eu estou em pecado, vai tudo por água abaixo, né? As coisas começam a dar errado, as portas se fecham, o troço fica... É o contrário da paz, é uma guerra. Então, de tanto eu errar, eu entendi o seguinte: quanto mais eu insistir no pecado, mais eu vou me machucar. Sabe quando você está fazendo um negócio que você mesmo está se machucando? É isso, mais ou menos assim, enfiei lá o dedinho no fogo. Quanto mais tempo ficar com o dedinho ali, mais vai queimar. Então, melhor tirar logo. Eu entendi que o pecado faz mal, o pecado que separa de Deus, o pecado traz tristeza, o pecado destrói minha família, porque me separa de Deus. E nisso que me separa de Deus, abre uma porta e o diabo entra. E ele só veio para roubar, matar e destruir. Ele vai querer acabar comigo se eu estiver no pecado, entendeu? Então eu descobri que o pecado é terrível. A pior coisa que tem é o pecado. E outra coisa, a Bíblia diz que quem comete pecado torna-se escravo dele. O que é isso? Você quer sair, não consegue. Se você não ouvir a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para você ser liberto do pecado, você tem que ouvir a palavra de Deus e pedir força a Deus. Senhor, eu não quero mais. É uma posição que você tem que tomar com Deus. Ontem, eu estava orando por uma pessoa que a pessoa insistia com ele. Insistia, sabe quando o pastor está falando, a pessoa insiste? Porque a palavra, já começa o pecado, já começa por aí. O que a Bíblia diz sobre os pastores? Obedecei a vossos pastores. Tem gente que não adianta, a pessoa não obedece.
pastor já falou, irmão, isso aqui que está acontecendo, irmão, é isso, fecha essa brecha. O pastor fica se meter na vida dos outros, continua aquela porta aberta. Então o diabo vai continuar na vida da pessoa. Olha, 300 mil pastores orar, que o demônio não vai sair, porque tem uma porta aberta. A pessoa tem que fechar, ela que tem que fechar aquela porta. Eu não posso, por exemplo, tomar uma decisão por um membro. Não, pode deixar que eu me conserto com você. Eu vou passar a amar o seu inimigo por você. Eu vou perdoar o Bernardino por você. Eu vou passar a dizimar por você. Pode deixar que eu vou tomar o seu. Não tem como, pessoal. O pastor vai pregar e não orar. Agora, o conserto que você tem que fazer é você e Deus. Não tem como ninguém fazer isso por você. Eu estava orando por uma pessoa nesse tempo, eu falei, Jesus, sabe aquela pessoa teimosa? Pior coisa que tem a teimosia, gente. Dura para ti recalcitar contra alguém nós. Por quê? Porque a pessoa sofre. E essa pessoa já tinha sofrido. Dava até agonia de vê-la sofrer. Fulano, não vai. Daqui a pouco vinha a pessoa, pastora, a senhora falou, fazer de outro jeito, a vida está de cabeça para baixo, olha aí. Aí eu orar, tá, precisa se concentrar daqui a pouco de novo. Pastor, pelo amor de Deus, olha porque deu ruim. Eu falei, Jesus, essa pessoa não vai cansar de apanhar, não. Aí, como foi ontem, eu estava aqui, eu até fiz uma sujeirinha aqui, gente, perdoa o tempo de lavar, que eu estava lavando o carro. E aí, o que aconteceu? Essa pessoa me ligou, aí a pastora, o que foi? Que não, queria conselho da senhora, que agora eu vou fazer do jeito de Deus, que eu já conversei com Deus, estou acertando tudo na minha vida, e eu quero ser uma pessoa séria de Deus. Essa pessoa está mexendo no dízimo do Senhor. Tem gente que acha que isso é normal, tadinha da pessoa. A gente que é pastor, a gente fica com compaixão com a pessoa, sabia? Porque a gente está vendo por ar que a pessoa está na lama, não enxerga. Na lama que eu falo, não é financeira não, é que ela está presa na mão do diabo por causa de 10% que é de Deus. E o dinheiro não vai salvar você, não vai salvar a sua família, dinheiro é um papel, gente. Eu perdi a minha salvação, minha família, tudo por Hades. Por causa de uma. Aí que eu estou te falando, é o diabo que faz isso? Não, é a dureza do coração da pessoa. Não faço. Não faço, isso é coisa de pastor. Eu não estou no dia da igreja. Aí, tadinho. Coitado. Entendeu? A gente fica com dó da pessoa, que a gente está vendo que a vida da pessoa está mal. O pastor e a pastora, tá? É coisa da cabeça do pastor. O pastor está errado, mas o pastor e a pastora está bem. E a pessoa, como é que ela está? É que ela não analisa isso. O Delfim está com a comunidade. Ela não analisa isso. Ela não analisa como é que está a vida dela e como que está a vida daquele pastor e daquela pastora. Ela não está entendendo. Ela não está entendendo que a vida dela está mal. Ô Satanás, em nome de Jesus Cristo, eu amarro você e paraliso tuas ações. Aqui você não vai fazer bagunça. Solta essa mulher em nome de Jesus. Eu estou proibindo você de usar ela para interromper essa reunião. Em nome de Jesus. Pai, a obra é do Senhor. Eu agora, em nome de Jesus, peço que eu envie seus anjos aí nessa porta aí e tira todo impedimento desse culto, em nome de Jesus. Eu dou o ofício do Senhor. Em nome de Jesus. Então, pessoal, o que acontece? Ela não analisa como é que está a vida dela. Você está entendendo? Se ela visse como é que está a vida dela, ela vai ver que o caminho que ela está pegando está errado. Você está entendendo? Aí ela vai achando que quem está errado é o pastor. Até quando você vai ficar sofrendo, gente? Você está entendendo? Não é a vida do
pastor que está de cabeça para baixo, é a vida dela, dele. Então essa pessoa, o que ela fez? Ela começou a mexer no dízimo do Senhor. Não, essa está tudo errado. A pessoa pensa, não, mas isso aí é um vento, Deus entende, vai melhorar. O diabo está enganando a pessoa. Enquanto ela não se consertar com Deus, o vento não vai passar. O deserto não vai passar. Ou eu seria uma mentirosa, gente, se eu falasse para você que ia passar. Peraí, homem de Deus, mulher de Deus, não pode mentir, não, tem que falar a verdade. Se você não se consertar com Deus, é perigoso para você e para sua família. Obrigada, mãe. Obrigada. Isso é um mandamento de Deus. Você entendeu como é que funciona? Isso é um mandamento de Deus. Então, o que acontece? Enquanto não houver um conserto, enquanto não houver um conserto com Deus, o sofrimento não acaba. É igual Naamã. Naamã, Naamã estava coberto de lepra. Você imagina um calor desse, um homem sofrendo com lepra. Tá tirando aquelas casquinhas, a carne se desfazendo, e a lepra se desfaz tudo. Você está entendendo? E o sofrimento do Naamã, o fim do sofrimento dele, quando ele foi naquele profeta, estava na mão dele. Deus já usou o profeta e já falou. Não falou? Vai lá e lava-te 7 vezes. Se ele não quisesse lavar, o problema era dele. Mas ele ia continuar como? Ele ia poder reclamar com Deus. Fala a verdade. Deus mandou ele fazer o quê? Você vem na igreja, Deus está mandando você se consertar. Você está entendendo? Tomar juízo, passar a devolver o que é de Deus direitinho, parar de odiar o A, o B, perdoar o B, o C. Deus está falando que você tem que fazer, Ele não vai forçar você. Deus não forçou o Naamã a mergulhar 7 vezes. Você está entendendo? Deus não forçou o Naamã a mergulhar 7 vezes, mas só que a bênção dele estava a cura dele estava na própria obediência dele. Tomar uma decisão e fazer. Ninguém podia ir lá mergulhar por Naamã. O profeta não podia ir lá mergulhar 7 vezes por Naamã. Quem tinha que se consertar é ele. E tem gente que Deus já falou para mais de 1000 vezes o que a pessoa tem que fazer para se consertar. A pessoa não aceita. Ela morre ali, morre família, destrói tudo, acaba com tudo, mas ela não aceita. Tem gente que é dura de coração. Não, isso eu não faço. É bem assim, igual o pastor está falando. Então é como, gente? Então é como? Isso aí, não sei quem viu o podcast de ontem. Vocês não viram, estão perdendo, misericórdia. Sobre o que eu falei, né? Tem gente que a gente falamos ontem sobre o tema de que muitas pessoas pensam que não existe mulheres pastoras. E aí a gente trouxe todas as palavras da Bíblia que o pessoal costuma usar para dizer que não existe mulheres. A gente entramos um pouquinho nessa polêmica de ontem lá. Olha, é muito forte a palavra de Deus. Aí é que eu te falo, isso aí é o que aconteceu agora, isso é um exemplo de que eu preguei ontem. Tá vendo? Deus não quer saber se você é homem, se você é mulher, se você é criança, Ele quer saber se você obedece ou não. Porque o diabo, quando você obedece a Deus, ele tem que fazer isso aí, ele tem que te abaixar a cabeça e obedecer. Entendeu? Agora, se você não obedecer a Deus, aí ele passa a ser o Senhor da sua vida. Ele não obedece não, tá? Se você não obedecer, ele não vai te obedecer. Aí ele vai fazer gracinha com você, vai voar em cima de você, querer te botar para correr, igual fez com 7 filhos de Cefas. Agora, quando você é de Deus, que você obedece, ele sabe quem está falando com ele. Entendeu? E às vezes a pessoa não aceita, não concedeu. A Bíblia diz: esses sinais seguirão as que creem. Eu não expulsarão os demônios. Às vezes o pastor, ontem eu preguei sobre isso lá, o pastor expulsa demônios, cura os enfermos. Jesus usa, né? Como Dona Maria aí está boazinha aí. E a pessoa ainda assim não acredita no que aquele pastor e aquela pastora pregam. Isso aí também não é bem coisa. Sabe o que é isso? É uma blasfêmia contra o Espírito Santo que você está fazendo.
E isso é um pecado que não tem perdão. A vida da pessoa fica de cabeça para baixo. Você está vendo que Deus usa a pessoa, mesmo assim você não está acreditando no que é pregado. É esquisito isso, né? Poxa, se você não visse os sinais, tudo bem. Mas você vendo, você não crê. É igual Tomé mesmo. Coisa séria. Não, aí é o que eu estou te falando, é uma dureza do coração terrível. Então, essa pessoa começou a mexer lá no que era de Deus, irmão, a vida da pessoa mudou de cabeça para baixo. Pastor, você sabe que é isso? Claro, irmão, eu sou uma pastora. Ai, meu Deus, tadinha dessa pessoa. O diabo fez ela mexer no que é santo, que é para destruir a vida dela. Aí ora, irmão, eu oro. Mas eu sei que se a pessoa não se consertar, não vai adiantar outra coisa orar. E claro que eu não vou deixar de orar. Eu sou uma pastora, é minha responsabilidade. Se eu deixar de orar por qualquer pessoa, eu estou em pecado terrível. Se eu deixar de orar pelo pior pecador do mundo, eu estou pior do que ele. Deus mandou a gente orar por todas. O meu dever é orar. Até para ajudar aquela pessoa a despertar e ela entender que ela está no buraco por causa daquilo ali. Então eu estava orando pela pessoa, mas eu sabia que se ela não se consertasse, não ia adiantar ficar orando. Porque Deus já te falou, né, o que ela tinha que fazer. Aí a vida da pessoa me virou de cabeça para baixo. E começou a dar tudo errado. Eu orando. Aí depois a pessoa, pastor, ora aí comigo, que as coisas começaram a dar errado, também a culpa é minha, eu também não estava tirando o dízimo, não sei o quê, eu falei, tá. Aí eu continuei orando, não falei nada, porque a gente não pode nem aconselhar muito, né? Tadinho, a gente sabe que a pessoa está no buraco por causa disso, mas se você for aconselhar, dar um conselho, a pessoa ainda vai achar que você está querendo o dinheiro dela, você está querendo ver a pessoa feliz, mas a pessoa, o diabo vai fazer ela entender errado. Entendeu? Não é isso. O pastor e a pastora, a igreja, se é de Jesus, Deus proverá, pessoal. Deus não vai deixar acabar a obra dele porque um ou dois não quer dizimar. Ele não vai deixar. Se um ou dois não quiser, ele manda 3. Ele não vai, ele é Deus. Né? O pastor dele, a pastora dele. Deus não mandou pastor fica tomando conta de dízimo de ninguém. Ele falou que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Digna o obreiro do seu salário. Deus, quando Jesus enviou os discípulos, ele falou, vai lá, não leva nada, pode deixar que é tudo comigo. Depois falou assim, enquanto vocês forem no caminho onde eu te mandei, faltou alguma coisa para vocês? Não, Senhor. Então Deus vai cuidar do pastor dele. Mas a pessoa está sofrendo, porque o diabo está enganando, massacrando a pessoa não vê. E fica até difícil você dar um conselho, você vai dar um conselho, a pessoa vai pensar que você está tomando conta do dinheiro dela, do dinheiro dele. Você está entendendo? Então eu nem aconselhei nada, deixei para lá chorando. Mas eu sabia que se eu fizer errado, vai dar o quê? Começou a dar tudo errado na vida da pessoa. Aí teve um culto aí que eu fiz, que Deus me usou e Deus falou no coração da pessoa. A pessoa ouviu, ficou paradinha ouvindo. Depois chegou perto de mim, pastora, acho que foi ontem, pastor, eu estou enviando aqui o dízimo, abençoa meu dízimo. Aí ontem a pessoa estava conversando comigo, pastor, eu não quero mais. Mais ou menos assim, chega de sofrimento, agora eu quero ser uma pessoa séria de Deus. Gente, é tão bonito quando você vê alguém se arrependendo. Primeiro sinal que a pessoa está arrependida, ela começa a consertar tudo na vida dela que está de errado. Aí a pessoa estava conversando comigo, ó, estou devolvendo meu dízimo, agora eu estava fazendo um negócio aí que não era legal, ora por mim, porque eu também estou saindo fora disso. E eu conversei com Deus, que agora eu quero ser uma pessoa de Deus. É lindo quando você vê alguém se converter. Sabe, eu xingava, não vou xingar mais. Eu roubava, não, agora eu não roubo mais. Eu menti, agora eu não minto mais. Você tomou a decisão de mudança. Você está entendendo? Gente, isso é lindo quando acontece isso com você. Você se converteu, pessoal. Você agora aceita o que Deus fala. Porque no domingo passado, quando eu fui para a igreja lá no Pastor Mota, no culto da noite, meu pastor pregou sobre isso, sobre o livro de Amós 3, versículo 3. Quando ele disse, como andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Eu não concordo com Deus.
Eu não concordo com o que Deus fala. Deus está mandando eu perdoar. Ah, esse negócio de perdão aí, nem tudo é para perdoar, não. Tem pecado na Bíblia que não há perdão. Onde que está escrito isso? A pastora fala de amar o inimigo, mas duvido se ela ama o inimigo. Se fosse ela no meu lugar, tinha dado no mundo. Você está entendendo? Porque aí a pessoa não aceita. Aí Deus está falando assim, se consertar, porque esses pastores são tudo sem vergonha, fica tirando dinheiro do povo, tá achando que o povo é trouxa, é ruim de eu dar meu dinheiro. Igual o pastor Mota. O pastor Mota domingo pregou, foi domingo de manhã, o D2 que ele pregou. Acho que foi domingo de manhã. Que ele disse que quando chegou lá na Igreja da Graça, ele disse que ele era alcoólatra. Aí ele disse que não tinha um centavo no bolso. Amém, mãe. Deus abençoe. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Também te amo. Tá? Sempre vai dar tudo certo em nome de Jesus. A minha mãe está agradecendo as orações, tadinha. Uma bênção que ela recebeu para mim para orar. Amém. Deus vai fazer muito mais em nome de Jesus. Então, o que acontece? O meu pastor era alcoólatra, ele não tinha dinheiro, só vivia embriagado, né? Aí ele disse que ia lá para a Igreja da Graça, eu ri tanto do jeito que ele falou. Ai, Jesus, cada coisa. Eu ri tanto dele que ele falou, ele disse que quando ia dar. Eu acho muito engraçada a história do pastor, da Igreja da Graça, né? É uma aventura a vida do pastor. Aí ele disse que quando ele chegou lá na Igreja da Graça, aleijado com uma perna, né? A perna dele era desse tamanho por causa da bebida, né? Cigarro. Aí ele disse que sentava lá, aí ficava assistindo o culto. Mas o diabo ficava usando ele, né? Esse pastor tudo conversa, ele estava, né? Não era liberto ainda. Aí ele disse que no final do culto era aquelas sacolinhas igual os coadorzinhos que passavam para recolher o oferta. Tu lembra disso? Cantava uma musiquinha. Tinha que ser assim, né? Tinha que cantar uma musiquinha. Eu não sei se é lá na África, sei lá, um lugar aí que eles vêm entregar a oferta dançando, tu lembra? Gente, eu achei tão legal aquilo ali, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria na hora dos dízimos das ofertas, e cada um vem dançando. Muito legal esse vídeo. Vocês viram esse vídeo? Isso é na África, não é? Eles vêm dançando, aí vai lá, dá a oferta, vem o outro dançando, uma alegria, não tá batendo copo, tinha que ser assim, né? Ai, pede, Senhor, uma bênção, Senhor, me ajuda, aí Deus dá uma bênção, tu fica toda alegre. Na hora de dizimar, você vai igual aquele Gold do outro lado da vida. Quem viu aquele filme? Na hora daquele o fantasma lá mandou ela dar o cheque para a freira, ela, já vou dar, gente. Misericórdia, que você com alegria, né? Aí o meu pastor falou que eles passavam lá, que aquele negócio tipo um voador. Aí na mente dele, olha lá, vai tirar dinheiro do povo, assim mesmo. O demônio faz ele pensar desse jeito, lá vai tirar dinheiro do povo. Aí daqui a pouco o pastor ia para o escritório, né, para atender o pessoal. Aí o obreiro pegava a sacolinha e levava para o escritório. Aí o pastor disse que quando via, já estão lá vai ele, agora dividir assim mesmo. Lá vai ele lá para o escritório agora dividir. Muito dar meu dinheiro para eles. Aí o pastor, gente, eu era naquela época miserável, eu não tinha um centavo no bolso, que dinheiro que eu ia dar para ele, porque eu não tinha nem dinheiro, eu ia dar tudo para cachaça. Aí ele, mas eu era tão diabo, eu agia tanto na minha vida que eu pensava desse jeito. Aí ele foi falando, né? Mas aí depois foram pregando o evangelho, meus olhos foram abrindo. Aí hoje em dia não, hoje em dia eu entendo, prego sobre isso, mas no começo era assim. Então a pior coisa que tem é quando o diabo dá fala com a pessoa, gente. Ele só fala bobeira. Você está entendendo? Ele só assopra bobeira na vida da pessoa. E essa pessoa onde eu fiquei tão feliz, gente. Eu fico feliz quando eu vejo alguém se consertar com Deus. Pastor, a senhora ficou feliz porque ele dizimou? Não. Gente, eu estou falando diante do Espírito Santo. Eu fico feliz pela pessoa. Porque a parte
parte da igreja, Deus suprirá a necessidade, mas é triste você ver uma pessoa caída, a pessoa não se levanta de jeito nenhum, irmão. Você quer ver a pessoa vencer, você quer ver a pessoa dar a volta, você sabe que é aquele pecado que a pessoa está, mas você vai fazer o quê? Você não pode consertar o pecado por ela. Você fica só torcendo de longe, Deus, dá pro outro. Então eu fico feliz quando eu vejo uma pessoa se arrepender e se consertar. Por quê? Porque aí eu sei que Deus vai começar a agir na vida daquela pessoa. Você se consertou, você fez as pazes com Deus. Agora é impossível que Deus minta, as coisas vão começar a acontecer. Com a obediência as coisas acontecem. Mas é triste quando você vê uma pessoa anos e anos naquele mesmo sofrimento, aquela mesma labuta, aquela mesma história. Você está entendendo? O vento nunca passa, não é porque a pessoa não se concentra. Naamã, se ele ficasse 10 anos sem mergulhar, ele ia ficar 10 anos leproso. E não dependia de Deus, não dependia do profeta, dependia de quem? Dele. Agora, se ele fosse duro de coração, não mergulha. Que isso? Mas tem gente que é, gente, não perdoa. Fulano perdoa, ciclano não. A pessoa não aceita o que Deus está falando. Você entendeu? Não vou fazer, não vou pedir perdão de jeito nenhum. Então a pessoa, ela não aceita, e ela fica ali sofrendo. Enquanto ela não tirar aquele pecado está separando ela de Deus. Vamos ver o que é uma pessoa, um exemplo de uma pessoa que se converteu? Vamos lá. Jesus consegue entrar na sua vida, entrar em você, é isso aqui que acontece, pessoal. A primeira coisa que acontece é uma mudança em você. Às vezes você está esperando uma mudança na sua vida e Deus está esperando uma mudança em você. Para fazer o que você quer, primeiro você tem que fazer a vontade de Deus, você tem que mudar. Senão você vai ficar nesse impasse. Você está esperando Deus agir e está esperando você mudar, vai ficar assim toda a vida. Entendeu? Primeiro, Deus envia a palavra dele, ele espera que você se conserte. É isso aqui que ele espera que você faça, que você se conserte do que você está fazendo errado. Para quê? Você se consertou, saiu do pecado, agora sim. Ele prometeu isso, né? Lá no 2 Crônica, eu acho que é 1ª e 2 Crônica 7:14, ele diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, sabe o que é se humilhar? É quando eu aceito o que Deus fala, porque nem todo mundo aceita. A pessoa vem para a igreja, mas a mente dela, ela continua achando que do jeito que ela está vivendo tá bom. Não, continuar do meu jeito. Ela não aceita a mudança. Em primeiro lugar, para aceitar o que Deus está falando, isso é se humilhar. Humilhar-nos debaixo da potente mão de Deus. Qual o segundo passo? Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face. Pastor, que diferença faz orar ou buscar a face? Orar é uma coisa. Você vai a Deus, vai confessar os seus pecados, falar as suas necessidades. Buscar a face de Deus é adoração. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Você buscar mais intimidade com Deus. Orar, buscar a minha face. Qual é o próximo passo? Se converter nos seus maus caminhos. Você está fazendo de errado, você tem que se converter. Pastor, o que é se converter? Mudar. Converter significa mudar. Às vezes você tem que converter, por exemplo, um vídeo que não é compatível
lá com a sua televisão, o que você tem que fazer? Você tem que converter ele ao modo que seja compatível, mudar o formato dele. Converter é mudar, entendeu? Se converter dos seus maus caminhos, eu vou parar, isso que eu estou falando de errado, eu não vou insistir, eu vou parar por aqui. Se converter dos seus maus caminhos, aí ele disse, aí eu ouvirei do céu. Mas por que ele não ouvia antes? Porque lá no Isaías 59 está escrito o quê? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Encobre o seu rosto para que ele não te veja, o seu ouvido para que ele não te ouça. Então, por isso que ele está falando, mas se você se converter dos seus maus caminhos, aí eu ouvirei do céu. Eu perdoarei seus pecados. Se você não tivesse uma chance de perdão, pessoal, tudo bem. Mas ele está oferecendo você o perdão. Entendeu? Eu perdoarei os seus pecados. O que você fez comigo até hoje, eu estou disposto a perdoar. E sararei sua terra. Mas se você se arrepender, não existe perdão sem arrependimento, pessoal. Se eu não me arrependo, eu acho que eu estou fazendo certo. Eu estou no pecado. Deus vai olhar para mim e então tá bom. Então, se você acha que está certo, ele também não vai intervir, porque Deus ele deu um livre-arbítrio. Ele vai deixar você ir. Até uma hora você não aguenta mais. Porque pecado é sofrimento. É luta. Porque abre a porta, o diabo entra e ele só veio para roubar, matar e destruir. Você entendeu? Como que eu saio dessa luta? Me rendendo a Deus. Eu só sou livre do mal quando eu me rendo a Deus. Quando eu aceito o que Ele está falando, quando eu aceito mudar, quando eu aceito obedecer a palavra dEle, aí sim, como diz o pastor Mota, um homem arrependido pertence a Deus. Aí acabou. Se você se arrependeu de coração, e você, porque como que eu sei que eu me arrependi de verdade? Você não quer mais aquele pecado, você toma nojo daquilo. Você se arrepende quando você toma nojo. Ameaça vir aquilo e você vai correndo. Não, Deus, pelo amor de Deus, deixa mais eu voltar nesse buraco. Você não quer mais. Você toma nojo daquilo ali. É porque você se arrependeu de verdade. Agora, enquanto você, Senhor, me perdoa, mas você continua fazendo. Então você não se arrependeu de verdade. Você não mudou. Você só pediu perdão, mas você não mudou. Não houve a conversão, a mudança. Entendeu? Tem gente que pede perdão a Deus só para as coisas melhorar. Senhor, Deus conhece nosso coração, gente. Não adianta, está quase morrendo. Meu Deus, me perdoa, mas você está disposto a mudar? Tá nada. Se Deus melhorar as coisas, daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. Entendeu? Não é isso que é arrependimento. Arrependimento, você luta contra aquele pecado, você não quer mais. Você ora, você jejua, você clama a Deus, você pede a Deus, você chora aos pés de Deus, Senhor, me tira isso, eu não quero isso, você luta contra aquilo ali. Isso é um arrependimento. Você está entendendo? E quando você se arrepende de verdade, aí agora você pertence a Deus. Aqueles espíritos que estavam agindo na tua vida, na vida da tua família, porque às vezes a sua família, a nossa família, é paga pelos nossos erros, sabia disso? Elas ficam presas por causa da gente. Porque está escrito o seguinte: crê no Senhor Jesus, será salvo quem? Tu e a tua casa. Primeiro eu sou uma porta. Ou Jesus Cristo vai entrar por mim e salvar toda a minha família, se eu abrir o meu coração, se eu decidir mudar, se eu decidir me converter, se eu aceitar o que Jesus fala, Jesus vai entrar por mim e vai salvar a minha família. Ou se eu viver no pecado, eu vou ser uma porta que o diabo vai entrar para destruir eles. Entendeu? Ou um ou outro, mas vai entrar por quem? Por mim. O Jó foi a porta. O Jó, ele tinha medo, tinha receio, ele achava que ele que podia tomar conta dos filhos dele. Isso também é um pecado. Mas por quê? Porque você está querendo tomar o lugar de Deus, irmão. É um orgulho. Pode deixar, Deus. Muito obrigada. Eu sei como tomar conta da minha família. O Jó era assim.
ia mudar a família dele. Aí todo dia ele ia lá fazer sacrifício, ele que resolvia as coisas para os filhos, achando que ele conseguia salvar os filhos. Ele perdeu os filhos. O diabo entrou por ele, ele foi a fome, matou os 10 filhos dele, acabou com a prosperidade dele, acabou com a saúde dele, fez uma lenha. Você entendeu? Aí depois ele disse que eu temia me sobreveio, que eu receava o que aconteceu. Aí ele tinha medo de perder os filhos, medo de perder a prosperidade. Não. Você não entrega a sua família na mão de Deus, você fica em cima. Ai meu Deus, se eu não fizer alguma coisa, vai morrer. Isso está muito longe do Evangelho, gente. Jesus disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele parar. Você está entendendo? Você tem que confiar em Deus de todo o seu coração. Eu tenho família, pessoal, que não mora comigo. Tem minha mãe aqui, tem meu pai. Minha mãe mora sozinha, só ela e Deus. Meu pai também. Você está entendendo? Tem meu filho que não mora comigo, minha nora, minha netinha. Você entendeu? Eu oro muito por ele. Não precisa ficar, não, mas se eu não vigiar, vai morrer. Não é isso não, gente. Confiar em Deus não é isso não. Entrega o teu caminho. Mas tem gente que é turrão, a pessoa não aceita o pastor fala. Vai morrer ali, aceitar o pastor fala. O que vai salvar a sua família é a sua fidelidade com Deus. Você decidir obedecer isso, mais nada. Não tem bicho de 7 cabeças. Entendeu? Quanto mais você lutar para obedecer e orar pela sua família, é sucesso total. Daqui a pouco vem um cabinho debaixo do braço, vem outro cabinho debaixo do braço. É isso que você tem que fazer. Agora, cuidado para o diabo não entrar por você. Que eu quero que a minha família seja salva. Estou cheio de ódio, cheio de raiva. Não sou fiel a Deus. Não vai. Deus não tem como entrar por mim. Se eu sou a primeira a viver em pecado, e eles então? Porque se eu que estou mais madura na fé, estou em pecado, imagina eles. Aí ele vai cair todo mundo mesmo. Entendeu? Então é desse jeito, pessoal, não é de outro jeito. Então, lá no Lucas 9, te mostrar aqui o que é uma mudança, um arrependimento. E se não houver um arrependimento, não haverá um perdão. Se não houver um perdão, não há uma reconciliação com Deus. E se não houver uma reconciliação, infelizmente, aonde o inimigo está agindo, ele vai continuar agindo. Ele só vai sair dali quando você se arrepender. Aí é como eu estava falando aqui, que o pastor Paulo falou que o homem arrependido é o homem de Deus. Você lembra de Jonas? Jonas, ele era rebeldezinho, ele não queria obedecer a Deus. Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis. E ele estava em pecado. Ó, deu aquela reviravolta, quase todo mundo que estava no barco junto com ele morreu, porque a palavra de Deus diz o seguinte: um só pecador destrói muitos bens. Quem estava naquele navio em pecado era quem? Os Jonas. Mas todo mundo que estava com ele estava correndo risco de morrer. E está entendendo? Se eu caio em transgressão, eu estou botando minha família toda em risco. É eu e todo mundo que está comigo. E o Jonas estava naquela rebeldia com Deus. Ó, o navio quase afundou. Jogaram o Jonas na água. Um peixe veio e engoliu o Jonas. O Jonas ficou 3 dias dentro das entranhas do peixe. Imagina você ficar 3 dias ali, gente. No meio daquelas tripas, coisa séria. 3 dias sem comer, sem beber, daquela escuridão lá no profundo do mar, dentro do peixe. Tudo por desobediência. Mas quando ele resolveu, que ele se arrependeu, ele fez uma oração a Deus de arrependimento, pedindo perdão a Deus. Assim que ele se arrependeu, o que Deus fez?
Deus mandou o peixe vomitar as ondas. Tipo assim, devolve ele. Ele voltou para mim, agora ele é teu. Pode soltar ele lá na areia. Todo melecado, entendeu? De tripa, sei lá, mas peixe vomitou. Eu tenho que botar ele para fora. Porque o homem arrependido é de quem? É de Deus. Ali, dali para lá, não podia mais ficar lá dentro. E aí, o que ele fez? Sei lá se ele tomou banho, ele deve ter tomado banho, né? E ele se arrependeu. Sabe o que ele fez? Levantou dali, para onde que ele foi? Para Nínive. Agora ele não precisava de passar por aquilo tudo para ir para Nínive. Mas, como ele desobedeceu, ele passou por aquilo ali tudo. Mas ele mostrou que estava arrependido. Porque ele saiu dali decidido a obedecer e foi obedecer. Tu não ouve falar que o peixe não viu mais Jonas, que o Jonas foi atropelado, não ouve falar mais disso. Sabe por quê? Porque dali para lá ele obedeceu. Então, um homem arrependido, uma mulher arrependida, volta para a mão de Deus. Aí sim, aí ele pode guardar a casa, pode guardar a família, mas enquanto não houver esse arrependimento, enquanto a pessoa achar que o que ela está fazendo está certo, que o pastor está falando não tem nada a ver, infelizmente, a gente fica olhando assim, a gente fica com dó de quer ajudar, mas não pode, porque a gente não pode forçar a pessoa a obedecer. Entendeu? Então, lá no livro de Lucas 9, a gente tem um exemplo de que é uma obediência. Cadê, gente? Ele, a gente que está aí, Zaqueu. Não está aqui não, tá? É 19, né? Vamos ver. É 19, gente. Não. 19, versículo 19, Lucas 19, versículo 1. Gente, olha, eu vou te falar um negócio para você. Não é impossível, não é difícil a gente ser feliz. Quando a gente põe no nosso coração, vou me esforçar, vou orar a Deus para me fazer as coisas direitinho, vou fazer tudo direitinho como Deus está falando, as portas começam a se abrir, gente, as coisas começam a dar certo, tudo seu vai dar certo, entendeu? Mas tem que se render a Deus, não tem para onde correr. Olha aqui, gente, olha o que é, eu vou dar um exemplo de conversão, tá? E tendo Jesus entrar em Jericó, ia passando, e eis que havia um homem chamado Zaqueu, e eis era o chefe dos publicanos, e era rico, né? E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Gente, Zaqueu, preste atenção, ninguém gostava do Zaqueu. Pastor, mas por quê? Ele cobrava impostos abusivos do povo. E sabe o que ele fazia? Ele invadia a casa das pessoas. Invadia a casa das pessoas com soldado, agredia as pessoas, família, para querer pegar os impostos. Então, ninguém ali naquela área gostava do Zaqueu. Zaqueu era considerado um ladrão sem vergonha, ninguém gostava dele. Mas, mesmo ele com tantos erros, ele tinha um desejo de conhecer Jesus. A gente tem que ter cuidado com isso, pessoal. Às vezes você olha uma pessoa lá fora, a pessoa está na prostituição, a pessoa está no tráfico, a pessoa está cometendo coisas sérias. Graças a Deus, meu Deus. Eu não bebo, cheiro, fumo, estou muito bem com Jesus. Cuidado, aí é que você pode se enganar. Existem pecados que ainda é até mais sério do que esses pecados que eles estão fazendo. Pastor, por quê? Porque você sabia que Deus não leva em conta a época da ignorância. A pessoa vai estar bebendo, fumando, cheirando, xingando, mas ela não conhece a verdade. Deus nem leva em consideração, ela está fazendo na ignorância, ela nunca ouviu o evangelho, nem sabe se aquilo está certo ou errado. Mas quando nós sabemos
E mesmo assim nós pecamos. E tem coisas na presença de Deus que não é exposto um vício, mas é um pecado. Você pecar com o ungido de Deus, como pastor, como pastor, isso é um pecado. Inclusive, isso é um pecado que levou Saul à morte. Miriam ficou leprosa por causa disso. Corá, Natã e Abirão morreram por causa disso. Herodes morreu por causa disso. Comido de bicho. Isso é um pecado. Ué? Tanto quanto você estiver cheirando, bebendo. É um pecado interno. Mas é um pecado. Então a gente tem que ter cuidado. Quando a gente, não é para você se viver se culpando, não, mas cuidado para você não achar que já está tão bem ou precisa melhorar. Todos nós precisamos melhorar. Você sabe quando você coa aquele suco? Eu, por exemplo, eu gosto de vitamina de beterraba. Cada um tem suas manias esquisitas. Eu gosto de suco de beterraba, vitamina de beterraba. Só que eu não gosto daqueles broquinhos, não fica entendendo? Quando você coa ela, eu coo. A maminha assim ainda fica os broquinhos infininhos, eu não gosto daqueles broquinhos. Então eu coo ela 2 vezes, passo ela na peneira 2 vezes, para tirar bem aquelas coisinhas. Você tá entendendo? Não tem quando você já passou o suco lá, você tirou aquele grosso, mas aí você vai passar de novo para tirar aqueles pequenos resíduos. Você não bebe, não fuma, não cheira, não tem mais pecado, glória a Deus, mas agora tem que aperfeiçoar, tem que tirar aqueles resíduos, não é porque eu não bebo, não fumo, não cheiro, que eu vou ter raiva de alguém, que eu não vou ser fiel a Deus, não, gente, tem que ir aperfeiçoando, até Jesus chegar, a gente vai sendo moldado, porque nós estamos sendo preparados para morar no céu, e o céu é 100% santidade. Pastor, mas não existe ninguém 100% santo. Nós estamos sendo aperfeiçoados para chegar à medida de varão perfeito, a estatura de Cristo. Você já viu isso na Bíblia? Você já viu como é que é feito o ouro? O que eles fazem com o ouro? O ouro passa por não sei, você vê aquela coisinha de ouro tão bonitinha, aquilo ali passou por vários tratamentos para chegar até ali. Vai para não sei da onde, vai para não sei da onde, depois vai para o forno. Depois eles derretem aquele ouro, depois formam aquele ouro de novo, aí depois eles fazem tipo de um troço lá, tipo um polimento para dar aquele brilho. E aí, quanto é que nem eles falam, quando eles olham assim, ó, tá vendo você lá dentro do ouro? Pronto, tá pronto. Mas irmão, o ouro sofre até chegar dentro. Vai para alta temperatura, derretido, coisa séria. Então você e eu estamos sendo preparados para quando um dia você olhar assim no espelho, assim, você vai refletir a imagem de Cristo. Você está entendendo? Você está sendo preparado para isso. Então não é só ver você estou bem, não é isso não, é ir se aperfeiçoando. E se render na palavra de Deus, sou fiel a Deus, eu vou me esforçar mais, se é para me orar, eu vou orar mais, se é para me largar essa Maria, eu vou largar. Isso, gente, não é só você, não, é eu, todo cristão luta. Você não sabe a luta que eu tenho contra o pecado. Misericórdia, eu fujo do pecado. Eu fujo, eu luto, Senhor, eu não posso pensar isso, eu não posso fazer isso, eu não posso dizer isso, Senhor, me ajuda. É o tempo todo. A nossa luta é contra o pecado. Entendeu? Então, o Zaqueu, ninguém gostava do Zaqueu. Zaqueu roubava, montava no povo, queria bater nos outros. Mas o que aconteceu? Ele tinha uma curiosidade de conhecer Jesus. A pessoa pode ser a pessoa mais pecadora do mundo, irmão. Se ela se render a Jesus, tudo muda. Tá entendendo? Tudo muda. E outra coisa, eu nunca, pastora, graças a Deus, nunca bebi, nunca fumei, nunca cheirei, nunca me prostituí. Glória a Deus. Ai, eu vou pro céu. E às vezes vem uma pessoa lá de fora que já bebeu, fumou, cheirou, se prostituiu. E às vezes aquela pessoa entra no céu e a outra não. Porque ela achou que ela estava tão santa que ela não precisava mudar mais. E o outro que estava sujo, imundo, chegou lá, assim, eu sou sujo mesmo. Deus, eu preciso do teu perdão. E aí, irmão, já alcança a graça.
Lembra daquela palavra do publicano, daqueles 2 homens que foram orar no monte, que a Natasha fez a peça aí? Que o cara, ainda bem que eu não sou como esse daí, ó. Roubadores, eu dou dízimo. E o outro não teve nem coragem de olhar para o céu. Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Aquele ali são justificados. Entendeu? Não é assim, não, gente. A gente precisa da misericórdia de Deus para mudar todos os dias. Entendeu como é que funciona? É desse jeito. Tu lembra? Quem crucificou Jesus? Gente, quem crucificaram? Quem crucificou Jesus? Olha, os religiosos, as pessoas que se diziam ser de Deus. Fariseu, mestre da lei, mestre da Bíblia, mestre da lei, escribas, que escreviam a Bíblia. Sacerdotes. Foi eles que crucificaram Jesus. E eu vou te dizer uma coisa, aqueles que crucificaram Jesus, santarrão, que não se arrependeram, foi tudo moadas. Só que tinha um ladrão do lado de Jesus que foi para o céu com ele. Por que aquele ladrão foi e aquele lá que era tudo religioso não foi? É isso aí. Ele reconheceu, ele se arrependeu. Agora os outros não, os outros para ele, tá certo, fizemos certo mesmo. Postou. Não quer se arrepender. Só é perdoado quem se arrepende. Já o ladrão, coitado, tem misericórdia de mim aí, Jesus. Não, já roubei, e eu fiz uns ganhos aí, não pode estar certo do meu lado. Eu preciso do seu perdão. Deus me perdoa ele. Ele falou, ainda hoje tu estará comigo no paraíso. Aí a Bíblia fala, né, que muitos dos filhos do reino estarão fora. E muitos que estão fora, prostituta, ladrão, estarão no meio. Mas por quê? Porque querem que Jesus, querem, se arrependem, querem mudar. Está entendendo? Agora tem pessoas que estão anos dentro da igreja, mas a pessoa não quer mudar de jeito nenhum. A pessoa se encasquetou que aquilo ali está certo. Entendeu? Não muda de jeito nenhum. Agora tem pessoa lá fora, né? Lambra é cara de pecar, mas a pessoa quer. Não, eu me arrependo, Senhor, eu quero mudar, eu quero uma chance. E aí Jesus vai muda a história da pessoa, não eu? Eu não nasci no berço evangélico, eu vim do mundo. Mundo das drogas, bebida, cigarro, droga, mentia, era terrível, lá no mundão. Passei por lugar, fiz coisas que se você visse numa tela a minha vida, desde quando era novinha, o que eu já fiz, o que eu já aprontei, o que eu sou hoje, você ia falar, Deus existe mesmo. Hoje eu sou uma pastora. Mas eu não sou aquela pessoa, agora eu já não bebo, no fundo estou santarrão. Santarrão é Jesus. Todo dia eu tenho que me consertar, não é assim não. Eu tenho que me converter sempre. Aquilo que eu sou corrigida pela palavra, gente. Eu ouço a palavra de Deus. Só que aquele negócio, uma coisa que eu não sou mais é turrônica. Eu já fui. Nada a ver esse pastor para falar. Eu já fui assim, hoje eu não sou mais. Hoje eu sou aquela quando eu ouço, que eu percebo que eu pequei. Mas até aquela tristeza. Ai, meu Deus. Só está certo, eu errei. Aí eu vou lá, eu oro. Deus, tira isso de mim. Eu preciso da tua ajuda. Eu não quero viver tristecendo do Espírito Santo e tal. Aí eu tenho um coração. Hoje eu tenho um coração quebrantado. Eu consigo ser ensinável. Deus fala comigo, eu escuto o que Deus fala. Eu procuro obedecer. Não sou melhor do que ninguém, não. Mais santa do que ninguém, não sou. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Mas eu procuro obedecer. Pastora, a senhora fala que obedece. Mas como é que a gente vai saber que a senhora obedece? Tu viu ali? Isso é um sinal de que obedece. Quem obedece, o diabo obedece a pessoa. Tá? Quem não obedece, ele não obedece, não. Esses sinais seguirão os que queiram. Uma pessoa que não está na obediência de Deus, não adianta ela expulsar um demônio, não adianta ela querer curar o enfermo, porque isso quem faz é o Espírito Santo através dela. Se ela estiver em pecado,
Ela está separada de Deus. Então, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que ela vai levar uma surra do demônio. Esse vai acontecer. Ela está separada de Deus. O diabo vai fazer a fé. Ele está mandando o que? Isso aí eu? Vai dar um irmão. Vai ficar estreito. Entendeu? Então ele está dizendo aqui, ó. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver porque havia de passar ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o quê? Uma alegria. Pessoal, é assim que você tem que receber Jesus, mesmo que seja para consertar você. Porque Jesus foi lá na casa de Zaqueu, eu acredito que Jesus deve ter dado uma palavra de conserto. Pela reação de Zaqueu, Deus deve ter falado: ó, cuidado, os roubadores não herdarão o reino do céu. Alguma coisa de conserto ele falou, porque o Zaqueu se consertou. Mas mesmo que se fosse uma palavra de conserto, ele recebeu por quê? Uma alegria. Porque se Deus ainda fala com você, para você se consertar, é porque ele não desistiu de você. Se ele desistisse de você, ele não falaria mais com você. Ah, pastor, por que você está falando bobeira? Não. Lembra do Saul? Quando Deus desistiu de Saul, o que ele fez? Ele não falava mais com Saul. Nem por Urim, nem por Tumim, nem por sonho, nem por revelação. O Saul foi atrás de invocar o espírito de Samuel para Samuel falar com Deus por ele. Não, Samuel, vai lá, fala com Deus, porque Deus não responde mais. E ele falou: não, se ele não te responde mais, eu não falo o que com ele? Se ele não quer te responder, irmão, posso fazer mais nada. Deus não falava mais com Saul. Então, se Deus ainda usa alguém para te corrigir, para falar para você se consertar, você tinha que aceitar isso com alegria e se consertar. Porque você tem que entender o seguinte: é uma chance que Deus está me dando. Que Ele não desistiu de mim. Senão, simplesmente Ele ia deixar vocês cegos no seu pecado até você ir quadros. Acabou. Tá, quer pecar? Tchau. Então, já era. Ele não ia tentar te salvar. Ele não ia tentar tirar você do pecado. E se a pessoa morrer em pecado, para onde a pessoa vai? Tem gente que não acredita nisso. Não, mas eu já sou batizado. Irmão, isso não quer dizer nada, não. Eu também sou. Sou batizado nas águas, sou batizado no Espírito Santo, mas eu sei que se eu morrer em pecado, segue esse juízo, tá? Deus me livre. A pessoa, você nadar e morrer na areia. Você lutar contra no final não ver Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo falou: combati um bom combate, completei a carreira, guardei. Não. Então, quando Deus te corrige, você tinha que agradecer a Deus: Senhor, obrigado. E você não adianta você sair daqui: eu vou lá, vou fazer e vou me consertar. Não é isso, não. Você pedir a Ele: me ajuda a me consertar, me dá força. Porque aonde você está errando, tem um espírito te aprisionando naquilo ali. É Ele que não deixa você fazer o certo, não é você não, é Ele que te futuca ali para você não fazer o certo. E se você não pedir força a Jesus, esse demônio não vai deixar você obedecer. Aonde Ele está te prendendo, Ele vai continuar te prendendo. Ele está te aprisionando ali, é Ele que faz você fazer errado. E se você não orar sério a Deus e não tiver aquela vontade de fazer o certo, você tem que ter, você não consegue sair dele. Você tem que fazer força para sair dele. Eu lembrei agora de uma vez que eu não sei se foi meu pai ou meu esposo, o carro, a gente foi andando, ele não viu um buraco, tinha um buraco fundo. E aí caiu a roda, uma das rodas de trás, agarrou naquele buraco. Eu não sei, acho que foi meu pai que fez isso uma vez. E para sair daquele buraco?
Aí sabe o que ele teve que fazer? Acelerar o carro. O carro já não estava saindo fumaça. Para forçar o carro para sair. Aquela acelerada assim, o carro saindo fumaça, a roda girando, e o carro saiu do buraco. Tinha que fazer força para sair dali, senão ele não ia sair dali. Então, é assim somos nós, a gente tem que fazer força para sair do pecado. Pedir força a Deus, orar, ter uma boa vontade de sair daquela situação. Então, o que aconteceu? E diz, desce depressa. E Zaqueu, ele desceu com alegria, né? E vendo tudo isso, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entraram para se hospedar onde? Na casa do pecador. Mas Deus veio para chamar o pecador, irmão, para o arrependimento. Se Jesus não viesse para o pecador, ele não vinha para ninguém. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Está entendendo? Então não veio para ninguém. Só ele que não tinha pecado. Ele não ia vir para ele mesmo. Ele veio para o pecador. Glória a Deus. Aí ele está dizendo assim, ó. E vendo isso mudar, para ser hóspede na casa de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: olha só, gente, preste atenção, agora que vem a parte da conversão. Jesus entrou na casa de Zaqueu, pregou para Zaqueu. E sabe o que aconteceu quando Jesus entrou na casa de Zaqueu? Quando Jesus entrou na vida do Zaqueu? Gente, quando Jesus entra na sua vida, quando ele entra no seu coração, o mínimo que ele espera é isso aqui, é uma mudança, um arrependimento. Aí o que aconteceu? Ó? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. Mas por que ele falou isso? Porque quem mais ele roubava eram os pobres. Quem mais ele roubava eram os pobres. A metade. E se em alguma coisa tem defraudado? Claro que ele defraudava, que ele cobrava os impostos abusivos. Né? Se alguma coisa não, ele defraudava. Se alguma coisa tem defraudado alguém, o restitui quadriplicado. E ele estava falando assim: eu vou devolver 4 vezes mais do que eu tirei do povo. Vamos dar uma paradinha aqui? Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, na vida de Zaqueu, o primeiro passo, Zaqueu se arrependeu, ele entendeu. Você tem que ter noção do que você está fazendo é pecado. Ele entendeu que tirar o dinheiro do povo, era o quê? Era pecado. Ele entendeu que o que ele estava fazendo é errado. Quando a palavra de Jesus vem a mim, vem a você, ela mostra para você o seu pecado. Você entende, pô, isso que eu estou fazendo está errado. Hoje eu fui na igreja, o pastor pregou, a pastora pregou, eu estou fora da palavra. Você já entendeu. A palavra de Deus vem para isso. Ele entendeu que ele estava errado. Qual foi o próximo passo? Ele se consertou, ele quis se consertar. Houve uma mudança, houve uma conversão. Quando realmente Jesus entra em você, primeira coisa que você quer, você passa a querer se consertar com Deus. Tudo que está errado na tua vida, tu quer se consertar. Eu, quando vim para a presença de Deus, eu bebia, eu mentia, eu roubava energia elétrica, porque lá em casa era gato, tudo isso eu fazia. E eu comecei a ouvir a palavra, começou a me dar aquele desejo de mudar. Não, tem que passar a fazer o certo. Isso é um sinal que Jesus está entrando em você. Mas se não houver isso, gente, você está endurecendo seu coração. Se você se Jesus entra lá, prega lá, e ele não, vou continuar do meu jeito, sempre cobrei imposto, sempre foi assim. Agora para esse tal de Jesus dizendo que isso está errado. Nada, isso é conversa fiada para atrapalhar a vida dos outros. Sempre cobrei imposto, nunca me aconteceu nada. Irmão, ele não se arrependeu. Ele ia continuar com o erro dele até morrer doados, porque ele achava que ele estava fazendo, estava sendo, mas não, ele mudou.
Quando Jesus entra em você, quando já a palavra de Deus entra no seu coração, é fácil você saber. Até o pastor sabe se está entrando ou não. A pessoa vai mudando. Você vê a pessoa começa a fazer força para mudar. A pessoa começa a fazer força para mudar, a pessoa começa a orar a Deus, até pede o pastor ora por mim que eu quero mudar, tem umas coisas erradas na minha vida, pastor, eu quero me consertar, é porque Deus está entrando na pessoa. Agora, quando a pessoa sempre viver assim, nada a ver, é sofrimento, porque a pessoa não muda. Entendeu? E o Zaqueu, quando Jesus entrou lá, ele entendeu que ele estava fazendo errado. O que ele fez, pessoal? Hoje eu me conserto. Tudo que eu estava fazendo errado, parei. E outra coisa, manda mexer lá no cofre lá, manda devolver pro Juquinho que eu peguei lá, manda devolver pro Zezinho também. Você entendeu? Quando a palavra vem a você, pai, eu estou perdoando o Zequinha. Perdoa também que eu xinguei lá o Juvenal, não vou mais xingar o Juvenal. A partir de hoje eu vou ser fiel, vou passar dentro do que eu quero no Senhor. Gente, agora eu vou passar a obedecer meu pastor, minha pastora. Você muda, você não quer mais ser a mesma pessoa. Porque Jesus entrou em você. Agora, se não entrar, você é aquela pessoa cabeça dura. Ninguém muda a sua cabeça. Mas aí o sofrimento também vai se arrastando atrás da pessoa. Todo dia é um sofrimento novo, todo dia é uma batalha. Gente, eu já passei por isso. Tem hora que você pensa, sabe o quê? Eu ia morrer lá última vez, pronto, acabava logo isso. Mas a culpa não é de Deus, pessoal. E se eu não quiser mudar, Deus vai fazer o quê? Deus não vai fazer nada, ele não vai te forçar. O pastor também não vai botar a pistola, você muda ou você pode. Não tem como fazer isso. Você está entendendo? Então, só misericórdia de Deus mesmo. Zaqueu, ele resolveu mudar. Ele entendeu, poxa, o que eu estou fazendo não é certo, eu tenho que parar com isso, eu tenho que mudar. Quando a palavra de Deus entra em você, você pensa isso. Não, então, realmente, às vezes eu fico meio chateado com o pastor, mas sabe que ele tem razão? Então, tem razão, eu tenho que mudar. Até quando que eu vou viver nesse sofrimento? Aí, você muda. Aí, é você e Deus, você vai lá e toma a decisão. Entendeu? E o Zaqueu, ele fez isso. E se alguma coisa tentar defraudar alguém, vou restituir o quadruplicado. Ele disse Jesus, olha o que Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Quando que foi a salvação, pessoal? Quando ele resolveu mudar e se arrependeu. A salvação vem na sua vida, vem para a sua vida, para a sua família, para a sua prosperidade, quando você resolve obedecer a Deus. Por que a salvação não foi antes? Porque estava tudo errado, irmão. Salvação passava direto à casa dele. Mas no dia que ele se arrependeu, Jesus falou: hoje sim. Hoje vem salvação. Deus quer que a salvação, a prosperidade, a bênção do Senhor, Ele quer que vá para a sua casa, mas tem que haver um conserto, pessoal. Não dá para ir tudo errado. Não tinha como Jesus abençoar o Zaqueu do jeito que ele estava. Entendeu? Então ele estava falando: hoje vem salvação a esta casa. Também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Pastor, mas ele estava perdido por lá? Não, ele estava perdido no pecado. Porque quando ele está no pecado, ele está perdido. Porque, pastor, me explica por que quando a gente está no pecado, a gente está perdido. Porque você, quando está fora do caminho certo, você está perdido. Você está indo destino a um lugar. Você saiu daquele caminho certo. Não está sabendo mais como voltar. Você está o quê? Perdido. E qual o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você está fora desse caminho, você está perdido. Então Jesus falou: vou buscar o que havia se perdido. Tipo assim, esse aqui voltou para o caminho, Zaqueu. Ô glória, esse se converteu, hoje vem salvação. O homem resolveu mudar, voltou para o caminho certo. Aí Jesus caminhou. É assim que a gente tem que fazer. Não tem outro jeito.
pessoal. Eu queria falar para você, não tem, a gente dá um jeitinho, matar, mas não tem, no reino do céu, não existe dar jeitinho, o único jeitinho é obedecer, não tem como, entendeu? Não existe um atalhinho que leva até lá, não existe, é só um caminho mesmo. Por isso que Jesus falou, confiai, se esforçai por entrar na porta estreita. Pastora, por que a porta estreita? Porque passa você, o pecado não. Você tentar passar com o pecado, você vai ficar engasgado, você não vai conseguir. Entra, essa porta é estreita porque você entra, o seu pecado não. Se tentar entrar em pecado, vai engasgar. Agora, se você se limpar com Deus, não usar aquilo, resolver mudar, fazer diferente, aí você passa tranquilinho na porta, sem esforço nenhum. Entendeu? Não é difícil, é você sair daqui. Sei que Deus tocou no seu coração, pastor, Deus falou comigo, igual Zaqueu, eu percebi que eu tenho umas coisas na minha vida para mudar. Quando que eu mudo? Semana que vem, ano que vem? Não faz isso não. Hoje. A Bíblia diz que se você ouvir a voz do Senhor, seu Deus, do Espírito Santo, que hoje, lembra lá Deuteronômio também? Se ouvir a voz do Senhor, teu Deus, e cumprir seus mandamentos, que hoje, deixa para amanhã, para depois, você não sabe o dia de amanhã. O pecado, quanto mais você deixar ele prolongar na sua vida, mais ele vai te afastar de Deus, vai virando uma bola de neve. Daqui a pouco você quer voltar, não tem mais força. Você entendeu? E outra coisa, cada oportunidade, chance que Deus está te dando é única. Porque quando Jesus chamou Judas de amigo, amigo, quem vem dizer, quem vem a mim? Hoje uma oportunidade de se consertar, né? Mas aquela foi a última, dali o Judas se suicidou. Entendeu? Então a gente nunca sabe como que. Não estou amaldiçoando, não, tá, gente? É nada disso, não. Porque realmente, uma coisa que ninguém sabe é o dia que ela vai partir, ou o dia que Jesus vai voltar. Isso ninguém sabe. Isso que a gente tem que andar pronto, preparado. Glória a Deus. Sua família também precisa. Às vezes você está aqui que demora muito a se consertar, o diabo pega alguém lá da tua família e pronto. Enquanto você está separado de Deus, o diabo tem carta no caminho livre para a tua família. Aí ele vai, destrói alguém que é seu. Aí depois o prejuízo. Tem que ter cuidado, gente. Hoje, Jesus falou para mim, hoje vem salvação nessa casa. Tomara que hoje também negócio venha a salvação na sua vida. Tomara que hoje você resolva se consertar com Deus. Glória a Deus. Não estou dizendo que você está errado com Deus. Pastor, como é que você sabe que eu estou errado? Isso aí é você e Deus. Às vezes você está bem com Deus. Às vezes tem nada para você consertar com Deus, mas às vezes tem coisa que você... Opa, se bem que é difícil, né? Eu tenho muita coisa para me consertar com Deus. É difícil o ser humano não ter nada para se consertar. Tá tão santinho assim. Eu tenho muita coisa para me consertar, que eu estou orando para me consertar. Entendeu? Geralmente a gente sempre tem uma beiradinha para se consertar. Amém? Gente, vamos orar pelo nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos pegar o cálice da saúde, pessoal. Se está sentindo aí alguma coisa aí, põe um copo com água na sua casa, né? Pega aí o cálice da saúde. Vamos fechar os nossos olhos, em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou, Pai. E em nome de Jesus, eu estou abençoando cada pessoa que estão aqui, que estão pelo Face. Oh Deus, o Senhor sabe, a alegria do Senhor é a minha mesma alegria. Se o Senhor está alegre, eu também estou alegre. Nós somos um instrumento do Senhor, o Senhor habita em nós, então nós sentimos o que o Senhor sente.
E o Senhor conhece meu coração, e o Senhor sabe quanto que eu fico alegre quando eu vejo uma pessoa na obediência, Pai, usufruindo das bênçãos do Senhor, sendo abençoado, Senhor guardando a família. Quanto que eu quero, Pai, que todos sejam abençoados, que essa é a sua vontade, que todos os homens se salvem, que todos os homens tenham paz, vivam em paz. Mas para isso, Deus, nós aprendemos hoje que tem que haver uma renúncia do pecado. Não tem como conviver o pecado e o Senhor ama o pecador, mas abomina o pecado. E isso, Pai, é uma coisa particular de cada um. Eu não posso fazer por ninguém, nem o Senhor, só a própria pessoa pode fazer um conserto, Pai, com o Senhor. E o Senhor disse que a sua palavra não volta vazia. Então, se o Senhor enviou essa palavra, é que o Senhor sabe que tem pessoas que nesse momento estão se consertando com o Senhor, te pedindo perdão. Senhor, me perdoa, Pai, eu quero mudar. E eu estou concordando com a oração dessa pessoa, Pai. Pedindo, Senhor, que o Senhor venha ajudar essa pessoa, dando força a cada dia, para essa pessoa renunciar ao pecado, dizer não ao pecado, para essa pessoa venha ter força de obedecer os seus mandamentos e ser muito abençoada, Pai. E até aquela pessoa, sem querer, ela caiu numa armadilha do diabo. E o diabo estava fazendo uma bagunça na vida dela. Mas agora ela já se arrependeu, Pai. Uma pessoa arrependida pertence ao Senhor. Agora é como aquele peixe teve domínio sobre Jonas, enquanto ele estava afastado do Senhor em pecado, separado do Senhor. Quando ele se consertou com o Senhor, aquele peixe não teve mais domínio sobre ele, teve que devolver porque ele era seu. Vamos supor que aquele peixe represente o diabo, que ele tem domínio sobre a pessoa. Enquanto a pessoa está em pecado, ele está lá de frente, né? Dominando a pessoa, dominando a vida da pessoa. Mas quando a pessoa se arrepende, Pai, aí o diabo não pode mais, ele tem que sair. Que agora a pessoa voltou para o Senhor, pertence ao Senhor, e o que é teu, o maligno não toca. Então essa pessoa que o diabo estava fazendo maior arruaça na vida dessa pessoa, da família, mas essa pessoa se arrependeu. Pai, agora essa pessoa é sua, eu estou mandando o diabo sair. Satanás, você sabe que você só pode reinar na vida de alguém enquanto ela está em pecado. Saiu do pecado, você não pode fazer mais nada. Eu, em nome de Jesus, eu estou te amarrando agora. Você que se aproveitou que essa pessoa caiu, que ela fraquejou, vai atacar a família, o casamento, a prosperidade. Em nome de Jesus, agora eu estou te ordenando, sai da casa dessa pessoa, sai do casamento, sai da prosperidade, solta os filhos. Aonde você estava agindo, sai agora. Eu estou expulsando vocês, agora vocês não podem agir mais. Solta a saúde dessa pessoa, em nome de Jesus. Pega, porque se até esse espírito do infarto, do ABC, espírito da morte, você estava doido para levar a pessoa, mas a pessoa se consertou, você não pode mais tocar nesse corpo, vai embora, em nome de Jesus, e não volta mais. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu estou abençoando cada pessoa e declarando todos livres, libertos e curados. Oh, Pai, põe o seu poder nesse suco da uva, nesse cálice da saúde, na água que a pessoa colocou em casa. E quando a pessoa beber, ela vai ser totalmente curada e liberta em nome de Jesus. Receba também dízimo, ofertas que são entregues no seu altar, que pertencem ao Senhor. E o Senhor honra cada pessoa em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Gente, podem beber do cálice. Eu não sei se eu falei domingo. Eu estou avisando o pessoal, tá, gente? Não esqueça disso. Domingo eu acho que eu avisei o pessoal. Sexta-feira, nós vamos ter culto de libertação às 3 horas da tarde, de manhã, de tarde e de noite. Só às
sexta-feira eu vou voltar a fazer reunião 3 horas da tarde. Por quê? Porque, gente, tem gente perdendo muita libertação, culto de libertação, pessoal, que mais a nossa família precisa. Entendeu? Então, estou botando aí mais uma oportunidade aí para quem não consegue vir de manhã, não consegue vir às 3 horas da tarde, eu vou estar fazendo a reunião, estou entregando as mãozinhas para você levar para estar lá na frente, para você botar na porta da tua casa. Gente, a gente tem que ir para cima, não adianta ficar dormindo no ponto, não. Quem dorme no ponto, o ônibus passa, você comer. Glória a Deus. Já é. Passou. Glória a Deus. Gente, vamos fazer uma oração pelo arroz? Vem cá, Arroz. Não acho que a gente ia escapar, né? Arroz hoje está completando mais uma primavera. Glória a Deus. Amém. Hoje é feriado, Dona Maria. É aniversário da hoje. Tem feriado nacional. É. Gente, esquenta sua mão para cá. Vamos orar pelo arroz com muito carinho. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós viemos com muito carinho, Pai, fazer essa oração, apresentar ao Senhor a vida da arroz. Pai, em nome de Jesus, agradecendo, Senhor, por todos esses anos de vida, os livramentos, a saúde, a força que o Senhor tem dado a essa mulher. Que eu sei, Pai, que a gente, para estar de frente da nossa família, salvar a nossa família, a gente passa muita luta. Mas o Senhor tem sustentado e fortalecido ela na tua presença. Nós agradecemos o Senhor com muito carinho pela vida dela. E pedimos que o Senhor venha dar muitos e muitos anos de vida, de saúde, de prosperidade, paz. E oramos para que o presente de aniversário dela seja aquilo que ela pede, Senhor. O Senhor sabe, conhece o coração da moça. Oh, Pai, nós oramos que o Senhor conceda tudo que ela tem pedido em oração, até mais, porque o Senhor disse que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. É assim, Pai, que nós oramos com muito carinho e abençoamos a vida da moça. E tudo é para a tua glória em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Aqui, ó. Natasha, filho, pode dar. Obrigada. Amém. Gente, não é sobre uma vida, mas é sobre nossas vidas. Que seja gratidão sempre. E que o primeiro pedaço de bolo seja sempre para Jesus. Faz ele agora na água. Pega essa ilusão. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe todo o pessoal do Face, tá? Até mais tarde, em nome de Jesus, né? Mas esse bolo me foge daí, tanta coisa. Às 6 horas, tá, pessoal? Deus abençoe de Deus, a Aline. Mamãe tá fazendo lá hoje, né, Aline? Bianca, minha mãe, toda a turma aí, tá? Deus